Olá, boa tarde, Divan Lopes. Vamos mais uma live nesse domingo. Otílio do Menezes. Que legal, hein? Vaneide Costa, boa tarde. Que a graça de Deus esteja na sua vida e da família de todos nós. Vamos lá, vamos compartilhar. Se você puder compartilhar, muito obrigado pelo seu apoio. Vamos compartilhar. Não podemos baixar a cabeça, não podemos desanimar, não podemos baixar a cabeça para nada nessa vida. Vamos lutar todos juntos. Irene Jimenez, boa tarde. Jesuítas Paraná, Vaneide Costa também, é isso aí, Vaneide. Eu nunca vou desistir de lutar. Eu nunca vou baixar a cabeça para ninguém. Então você, meu amado, minha amada, vamos lutar por um Brasil melhor. Célia Pataro, boa tarde, amiga. Noeli Marlene, boa tarde. Que maravilha! Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Vamos compartilhando. Vamos compartilhar, pessoal. Quanto mais você compartilhar, melhor. Quanto mais você compartilhar, vai ficar excelente, né? Para chegar bastante gente aqui, trazer algumas notícias para vocês, né? Vai dar tudo certo. Vamos lá. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. O verdadeiro combatente não foge à luta. O verdadeiro patriota, ele não teme a nada, ele não foge a nada. Força e fé, é isso aí. Noeli Marlene, moro em Tangará da Serra. Grande abraço a todos. Tangará da Serra. Ó, para todos vocês um grande beijo no seu coração. Brisa Lobo Silva, obrigado, amiga. Otílio Menezes, é isso aí. Salto de Pirapora, Sorocaba. Conheço, São Paulo. Obrigado, Brisa, um grande abraço para você, amiga. Sargento Roseno. Não vamos desistir. Você não pode desistir de lutar pelo Brasil. Você não pode baixar a cabeça para os criminosos do poder. Nós somos mais fortes, porque acreditamos no Deus vivo e poderoso, um Deus que sara, que cura, que liberta e abençoa. Juntos somos mais fortes. Obrigado, Vaneide, está compartilhando. Muito bom, não vamos desistir. Davi Carlos, Deus é o único acima de tudo, é verdade. Absolutamente verdade. Se vocês souberem das ameaças que eu sofri, mas não tenho medo. Não tenho medo. Porque quem ameaça, porque não tem coragem de fazer. Então é isso. Nós vamos continuar as lutas, nós vamos ter os nossos movimentos patrióticos, ordeiros como sempre. Vocês sabem, meus amados, que tudo aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro agora, de 2023 em Brasília, não foram os patriotas, foram infiltrados no meio do povo que depedraram, quebraram tudo para jogar a culpa naqueles que lutam por um Brasil melhor. Essa é a pura realidade.
Quanto mais você compartilhar, melhor ainda. Bastante gente chegando aqui, hein? Muita gente chegando. Que maravilha, hein? Muita gente chegando, hein? É isso aí. Vá compartilhando, que as notícias são boas. Quanto mais você compartilhar, melhor, viu? É isso aí. Glória de Deus, para a glória de Deus, a vitória é nossa. Para a glória de Deus, a vitória é nossa. Pode ter certeza disso. Lourdes Muzilo. Bastante gente chegando aqui, viu, pessoal? Ó, quanto mais você compartilhar, muito bom, porque olha, nós temos que somarmos as nossas forças para não desistir. Dr. Paulo Roseno, agora o clima nas Forças Armadas está péssimo. Pode ter certeza. O clima na tropa está péssimo. E eu vou explicar o porquê. O clima nas Forças Armadas está péssimo. Porque eles estão usando as Forças Armadas para fins políticos. Isso nunca aconteceu na história das Forças Armadas. E infelizmente, desse péssimo governo aí, se está vendo aí, que está acontecendo. Querem destruir as Forças Armadas, mas não vão conseguir. Você pode ter certeza. Vamos lá, boa tarde a todos. Em São Paulo são 17 horas e 10 minutos desse novo dia, que é domingo, né, do mês de janeiro de 2023. Meus amados, o que está acontecendo? Vamos lá, olha só. O Randolfo Rodrigues, ele está desesperado. Você conhece o Randolfo Rodrigues? Aquele senador DPVAT? O senhor senador DPVAT, lá, acho que de Rondônia, nem sei de onde que ele é, porque o cara nem acrescenta e não muda em nada. Então o que acontece? Aquela senadora que foi candidata a presidente da República, a Soraya Tronic, se não me falha a memória, do Mato Grosso, tá? Ela colheu assinaturas para se implantar uma CPI. O que é uma CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito, para se descobrir quem são os verdadeiros culpados dos movimentos que eles dizem movimentos terroristas. Eles chamam de movimentos terroristas. Eles não sabem de nada que fala. Eles acusam levianamente os manifestantes. A própria denúncia da Procuradoria-Geral da Justiça do Distrito Federal, o Ministério Público, vamos dizer o Ministério Público, que fica mais fácil.
A própria denúncia do Ministério Público de Brasília, ao fazer o oferecimento da denúncia previsto no Código de Processo Penal, o que é o oferecimento da denúncia? Ele vai capturar o crime do qual aquela pessoa está enquadrada. Compreendeu? Então, o Ministério Público do Distrito Federal, ao oferecer esta denúncia, ele entendeu como de fato de verdade, como de forma justa, ele entendeu que não é crime de terrorismo. É o que eu venho falando desde o início dos fatos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. Então, meus amados, o que acontece? A Rede Globo de televisão, todos os canais de comunicações, todos os senadores, alguns deputados de esquerda, políticos de esquerda, seguidores de esquerdas incompetentes, todos eles estão imputando um fato criminoso à honra dos manifestantes, ou seja, na prática de um crime contra a honra, previsto no artigo 138 do Código Penal, que é o crime de calúnia, você imputar falsamente um crime a uma pessoa. Dentro de todo esse contexto, o que acontece? Esta pessoa que se sentir ofendida da sua honra, cabe a ela colher provas, entrar, se for um político, entra com a representação criminal contra ele, no STF, compreendeu? Se for pessoas de redes sociais, você entra na esfera civil e na esfera criminal contra esta pessoa que está imputando o fato criminoso de terrorismo aos manifestantes. E os senhores sabem, como todos sabem, que tudo aquilo que aconteceu em Brasília foi uma armação muito bem ajustada pela própria esquerda para acusar os seguidores de Jair Bolsonaro, para acusar o próprio presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Eles, sabendo que não tem nenhum indício de autoria, de materialidade de crime para imputar ao presidente Jair Bolsonaro, para deixá-lo inelegível, então eles querem encontrar um pezinho para acusá-lo e deixá-lo fora do páreo, caso ele necessite, caso ele queira, disputar as próximas eleições em 2026, porque eu não acredito mais. Eu não sei o que vai acontecer. Algo está para acontecer. Algo está a caminho para acontecer nos bastidores. Disso eu sei e tenho certeza. Generais traidores da pátria, generais melancia, sargento melancia, tenente melancia, todos esses aí vão pagar muito caro, porque são traidores da pátria. Isso aí é crime militar. Trair a pátria, se você der uma lida no Código Penal Militar, no artigo 55 e 56, você vai verificar a pena. Qual é a pena imposta para traidor da pátria? Para você ver a barbaridade agora, se fosse o presidente Jair Bolsonaro que interferisse no exército, estava todo mundo entrando com impeachment contra ele. O Lula tirou o general da noite para o dia no sábado, para colocar o amiguinho vermelhinho, melancia. Melancia. É melancia. Eu falo na cara desse general. Um general desse não era nem para estar na tropa. Você imagina como é que está a tropa nos quartéis. Eu tenho vários amigos dentro dos quartéis que estão revoltados por essa atitude de um indivíduo desse, que foi despenalizado para voltar à cena do crime. Portanto, meus amados, você não pode baixar a cabeça, você não pode desanimar. Ô sargento, mas você está acusando. Eu não estou acusando. São a mídia, são os jornais que falam tudo isto. O que eu sei que tem um inconformismo violento na tropa, disso eu sei. Disso eu sei porque eu tenho contato, eu tenho amigos lá dentro e eu sei de tudo que acontece. Eu sei. Isso é simples, é fácil. Quando eu disse assim, olha, não acusa as Forças Armadas,
Não é as Forças Armadas que são culpadas. Culpadas são os traidores da pátria que lá estão. Que lá estão. Se ele está pensando, se o Molusco está pensando que ele vai se utilizar das Forças Armadas para implantar uma ditadura comunista, ele cai no dia seguinte. Porque tem gente dentro da tropa que não aceita uma imposição de um comunista. Isso eu te garanto. Quando eu falo que a nossa bandeira jamais será vermelha, eu sei o que eu estou falando. Fiquei aí um tempão sem poder falar nada. Fiquei um tempão com redes sociais bloqueadas. Tá entendendo? Correndo o risco de forjarem algo contra mim. Porque eu não devo nada a ninguém. Eu só falo a verdade. Essa é a pura realidade. No Brasil, mudou. Como mudou? No Brasil, quando você fala a verdade, você é criminoso. No Brasil, quando você sai às ruas para se manifestar, você é criminoso. Quando você sai às ruas, você tem o teu direito de liberdade de ir e vir, o teu direito de manifestação, você é tido como princípios antidemocráticos. Queridos, o Código Penal brasileiro hoje, ele te dá o direito de você criticar as instituições. Ele te dá o direito de você se manifestar para fins sociais. Ou seja, ninguém roubou o nosso direito de se manifestar. Você não pode baixar a cabeça. Aí tem um bando de comunista safado, um bando de pilantra esquerdopata, né? Nas redes sociais, pegando foto de pessoas, montando fotos. Tem até um site aí, Contra Golpe do Brasil, aí, um site esquerdopata, esquerdista, acusando um monte de gente inocente. Já até entraram em contato comigo para entrar com processo criminal. Porque estão chamando pessoas inocentes de terroristas. Eles não sabem, eles se aproveitam da situação. Agora me vem esse senadorzinho DPVAT, Randolfo Rodrigues, está desesperado por quê? Porque a Soraya Tronic colheu as assinaturas para que seja instalada uma CPI. Agora eles não querem que instale a CPI. Quando foi para acusar o presidente Jair Bolsonaro do Covid, rapidinho montaram a CPI. A CPI que foi o maior palco da vergonha. A CPI do Covid, o maior palco da vergonha. Agora, eles estão desesperados, eles nos acusam, eles acusam aqueles que são conservadores de direita, de terrorista, de antidemocrático, e eles são o quê? Rasgando a Constituição, rasgando os seus direitos, abrindo inquérito fake news, ferindo o princípio do juiz natural previsto em lei, ferindo as faculdades do Ministério Público. Querido, tá tudo errado no Brasil. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles se garantem da impunidade, da imoralidade que eles têm. Eles se aproveitam do cargo em causa própria, para poder perseguir os seus desafetos. Toda pessoa que for contra eles, eles vão perseguir. É realmente o discurso desse general. Não entendi. Mas vamos à luta, né? De repente eu fui promovido. Meus amados, olha. Você não pode desanimar. Você não pode desistir. Você não pode ter medo. Você não pode ter medo. Eu te garanto, dentro do Código Penal brasileiro, dentro da lei, os atos que ocorreram no dia 8 de janeiro de 2023, no Distrito Federal em Brasília, não são atos terroristas. Por que eu tenho que bater todo instante isso? Para combater as mentiras, as fake news de todos eles que estão se aproveitando da situação. Para acusar os manifestantes. Fizeram errado de invadir? Fizeram. Fizeram errado de ocupar? Fizeram. Mas não foram eles que quebraram.
Não foram os manifestantes de direita que quebrou as instituições. E a Polícia Federal sabe disso. O ministro Alexandre de Moraes sabe disso. Por quê? Porque ele está ali verificando o inquérito. O promotor de justiça que ofertou a denúncia, ele sabe disso. Que não é crime de terrorismo. Agora, tem um bando de esquerdopata aí, ó, um bando de comunista, acusando conservadores, pessoas direita, pessoas de bons antecedentes, de criminoso, de terrorismo. Você sabe o que eles estão fazendo com o Brasil? Eles estão destruindo o Brasil. Eles deveriam ter vergonha na cara, esses políticos safados, pilantra, vagabundos. Deveria ter vergonha na cara de ocupar um cargo político e não nada fazerem. Denegrir o nome do Brasil no exterior. Você não vê nenhum deles bater contra a palavra terrorismo. Eles não sabem o que é terrorismo. Eu te falo porque eu fui preparado com vários amigos meus na época, com cursos de antiterrorismo. Eu fui formado, eu sei como funciona. O Brasil nunca teve terrorismo. Pode ter tido lá de 81, da bomba que explodiu no Rio Centro, que são histórias que não é da minha época. Compreenderam, meus amados? Agora eles aproveitam da situação para colocar medo em você, medo na sua família. Queridos, o Brasil não será uma ditadura comunista. Você pode estar reclamando, resmungando pelos cantos, pela beirada, seja lá o que for. Mas o Brasil não será um país comunista. Todos nós sabemos que esse indivíduo não foi eleito. Ele foi conduzido ao cargo por causa que quando Jair Bolsonaro nasceu para destruir o mecanismo, todos eles se revoltaram. Para você ver, todos os artistas da área cultural, da música, a atriz Cláudia Raia recebeu 5 milhões dos cofres do governo, que é o dinheiro dos impostos que você paga. Agora, por que o seu Luiz Inácio Lula da Silva não bloqueia todo o dinheiro, os 10 bilhões da Lei Rouanet, e destina para os índios Yanomami? Para os índios, está aqui, ó. Olha só que palhaçada tudo isso que está acontecendo. Está aqui, ó. Está aqui, ó. É muito triste tudo isto. Ó, crianças Yanomami morreram de fome. Você sabe por que tudo isto? Morreram contaminados. Sabe por que tudo isto? Porque os bandidos políticos da política, da esquerda e até os outros que existem, são exploradores do minério brasileiro, junto com o maior bandido da história chamado Jorge Soros, que vocês sabem do que eu estou falando, que é o bandido que banca todos os traidores da pátria do Brasil. Eles exploram o nosso nióbio, eles roubam o nosso nióbio, eles exploram o garimpo ilegal, que até o legal destrói a humanidade. Aí tá os índios lá morrendo, aí vai liberar dinheiro para artista vagabundo que não faz nada, para artista pilantra que só traz a destruição da família. Esse sim. Peraí, ele não disse que vai consertar tudo? Ele não disse que ele é o melhor? Que voltou à cena do crime? Vai consertar, sabe o quê? O bolso deles. Eles vão roubar o máximo que eles puderem para encher o bolso deles. E vai ficar por isso mesmo? Não, não vai ficar por isso. Então tá aí, ó. Dê uma lida em todos os jornais. Tá aqui na minha página, tá? Aí eu te
te pergunto, aonde estava o senhor DPVAT, o senador Randolfo Rodrigues, que é de lá do estado dele, e ele nada fez? Aí agora tá com medinho de abrir uma CPI. O Lula tá com medo de abrir uma CPI para descobrir quem foram os manifestantes que quebraram as instituições, que ele mesmo sabe. O PT todo sabe. A esquerda toda sabe quem quebrou. A esquerda toda sabe quem contratou os bandidos para se infiltrarem no meio do povo, para acusar o povo de terrorista. É essa vergonha, meus amados, que vocês vão se deparar, e muitas outras mais que virão. Você tem uma ministra aí que ele indicou, que deve mais de 250 milhões de impostos. Que pouca vergonha! Você tem um ministro da Justiça acusado por uso de verba pública. Olha, é muito difícil. E todos nós já sabíamos disso. Aí eu te pergunto, qual é o empresário internacional que vai investir no Brasil? Ninguém, nenhum. Qual é o empresário que vai investir dinheiro no Brasil? Nenhum. Sabe por quê? Porque quando uma nação, quando um país não tem segurança jurídica, acabou. Quando você tem um governo de cleptocratas, que significa governo de ladrões, acabou. O que você pode contar são com alguns juízes da esfera estadual, da esfera federal, aqueles juízes que são concursados. Que aqueles que são pau mandado indicado, ele vai fazer a vontade de quem o indicou para ocupar uma vaga de juiz. Essa é a pura realidade. Essa é a pura realidade. Tá aqui, ó, tô acabando de ver aqui, ó. Crianças Yanomami sofrem com desnutrição e falta de atendimento médico. Ou seja, se ele realmente quer ser o salvador da pátria, foi lá se aproveitar da ocasião para fins políticos, porque é assim, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, toda a destruição, miséria, desgraça, e toda a corja dele do PT e de esquerda, se aproveita da ocasião para fazer política, em cima da desgraça dos outros. Então por que ele não cancela agora os 10 bilhões da Lei Rouanet e manda para eles? Manda um monte de médico para lá. Pega as Forças Armadas, manda para lá. Hã? Porque não quer consertar, meus amados. Porque ele não quer mexer no garimpo. Porque ele faz parte do covil de salteadores. Essa é a pura realidade. E não adianta você que é petista, você que é esquerdista, que entrar aqui para falar asneira, que eu não vou dar nem a mínima. Porque você sabe disso. Você tem um QI de ostra, você não sabe pensar. Você que é um esquerdopata comunista, você não sabe pensar o mal, a destruição que você está fazendo para si próprio, que você está fazendo para sua própria família, para o seu próprio futuro dos seus netos, sei lá, dos seus filhos, seja lá quem for. Pô, que ponto você quer chegar? Um país onde as pessoas disputam eleições, um país onde a pessoa chega ao cargo político somente em causa própria, pensando no próprio umbigo, um país que você tem alguns generais, borra-bota, pé vermelho, melancia, verde por fora e vermelho por dentro, obedecendo ordem de um criminoso. Pelo amor de Deus, isso é só no Brasil que acontece. Isso é só no Brasil. Essa vergonha, essa imoralidade, por causa da impunidade que tem o Brasil. Por causa da impunidade que tem o Brasil. Agora você que é de bem, você que está me assistindo que é de bem, você vai ter medo de lutar pelos seus direitos? Você vai ter medo de abrir, você vai abrir mão dos teus direitos na mão de bandido, criminoso? Não.
Querido, nada está acabado. Você tem que lutar, você tem que insistir. Nós temos que preservar a Constituição brasileira, nós temos que preservar as instituições, mas nós não podemos aceitar que bandidos venham fazer parte de sentar na cadeira lá dentro. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que fazer uma grande movimentação contra o aborto. Contra o aborto. O senhor Inácio Lula da Silva tirou o Brasil dos países que é contra o aborto. Agora vem com as ideias, sabe do quê? De acabar com as Forças Armadas para implantar uma ditadura comunista. Sabe onde ele vai conseguir? Só se for no inferno. Só que eu não sei onde fica o inferno. Só se for lá. Porque não vai conseguir. Olha, se você que é de esquerda achar que você vai implantar uma ditadura comunista aqui, esquece. Esquece que não vai. Que não vai. Se vocês acharem que vocês tiveram 52 ou 54% de votos do Brasil, esquece que vocês não tiveram. Vocês não passaram de 15% de votos. Infelizmente, é que não tem transparência. A vergonha é o véu de todos eles. Compreenderam? A vergonha é o véu de todos eles. Aí tem agora esse general que foi nomeado para ser o comandante do Exército Brasileiro, né? Esse general aqui, ó, tá aqui, ó, respondendo o processo. General Tomás Miné, novo comandante do Exército, é alvo de ação civil pública movida pelos próprios militares do Exército Brasileiro. Isso está na revista Sociedade Militar. Está lá. Um general indicado para comandar o Exército Brasileiro respondendo o processo. Está aqui. Na denúncia, encabeça a ação civil pública, tem o número do processo, o general Tomás Miné, apontado como escolhido por Lula para ser o novo comandante do Exército, é acusado de responsabilidade por irregularidades na condução de processo seletivo para cursos que geram promoções ou adicionais nas remunerações de militares do Exército Brasileiro. Isso é uma vergonha. Deveria ser exonerado. Deveria ser exonerado. Compreenderam, meus amados? É um absurdo. É um grande absurdo tudo isso que a gente está vendo. Mas olha, tenha calma, tenha paciência, que tudo vai mudar. Ah, mas o sargento, mas o exército não vai atuar, não vai. Estou sendo verdadeiro. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu não posso afirmar algo que eu não sei. Compreenderam? Você entendeu o meu sorriso? Eu não posso afirmar algo que eu não sei. Entendeu? Agora, queridos, você não pode baixar a cabeça. Ah, mas o sargento está induzindo o povo ao erro. Não. Não estou praticando nenhum crime de estelionato. Não estou praticando nenhuma fake news. Simplesmente estou trazendo verdades. Verdades que eles não querem saber. Verdades que eles não querem saber. Compreendeu? Eles não querem saber da verdade. Aí vem aqui, ó. Olha só a notícia. Lula denuncia genocídio contra o povo Yanomami. Crime premeditado, incluindo ele mesmo. Porque isso aqui não é de agora não, viu, pessoal? Isso aqui é desde quando eles assumiram o poder. É desde quando entrou o governo civil no Brasil. Desde quando os militares entregaram o país na mão desses bandidos, que vem acontecendo isso. Essas atrocidades, esses genocídios, esse descaso contra os índios, você está entendendo? É desde quando eles assumiram o governo. Em 1985, agora quer dar uma de bom samaritano.
Ai, eu quero investigar, eu quero saber da verdade de tudo que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro de 2022. Querido, isso é prova de quem tem envolvimento. Ninguém fala o que vai fazer, vai lá e faz. O ministro da Justiça sabia que ia ter o quebra-quebra. O Lula sabia que ia ter o quebra-quebra, por isso que saiu de Brasília e foi para Araraquara. A segurança de Brasília sabia, todo mundo sabia. Sabe qual foi o erro? Eles deixaram o povo à míngua, sendo ameaçado de mortes pelos criminosos que estavam infiltrados. E agora fizeram um terrorismo psicológico na mente da população brasileira e mundial, colocando que o Brasil é um país de terrorista. Não, que 1.800 terroristas foram presos. Você não viu uma arma, você não viu um porrete, você não viu uma pedra. Você viu na mão dos conservadores, daquelas pessoas inocentes que foi levado para o primeiro campo de concentração do Brasil? Lá na quadra em Distrito Federal, montado pela Polícia Federal, aqueles atos absurdos, aquele flagrante preparado, aquilo lá é um flagrante preparado, senhores. O que é um flagrante preparado? O policial ele quer pegar uma pessoa que supostamente está envolvida no tráfico de drogas. O que ele faz? Ele se veste de mendigo disfarçadamente, eles preparam tudo. Vai lá e compra a droga para dar o flagrante do cara. Isso aí é anulado, isso aí não vale, não tem validade. Isso daí é tudo flagrante preparado. Eu falo dentro da lei do Código Penal brasileiro e do Código de Processo Penal. Tudo preparado. Aí me vem aqui, ó. Lula denuncia genocídio contra o povo Yanomami. Crime premeditado. Lógico, por eles mesmos. Pela Rede Globo de televisão, pela mídia sangrenta do Brasil, pelos esquerdistas que não têm pensamento, tem um QI de ostra que não sabe pensar, né? Porque uma pessoa que apoia bandido, uma pessoa que apoia criminoso, ela não é vítima, ela deixa de ser vítima para ser cúmplice. Eu sempre vou falar isso. Tá aqui, ó. Lula posta foto com o novo comandante do Exército. Deseja um bom trabalho, lógico, de interesse dele. De interesse dele. Aí acontece outra aqui. Olha que coisa bonita e maravilhosa, né? Governo não será capturado pela agenda do terrorismo, diz Randolfo Rodrigues, o senhor DPVAT incompetente, senador. Esse cara tem que tomar um processo bem montado no lombo dele. Ele tem que tomar um processo bem armado. Esse cara, ele merece tomar um processo no lombo para ele aprender a ser gente. Baba-ovo vive pendurado no saco do Lula, querendo um carguinho. Tá aqui, ó. Escalado por Lula para a liderança do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, Rede, né, afirma que o Senado precisa fazer uma análise de conveniência sobre a instalação da CPI dos atos antidemocráticos, porque as investigações a respeito do Capitólio, olha que chique, do Capitólio brasileiro, que correm sob a batuta do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, avançaram rapidamente com a identificação de executores, financiadores e mentores da tentativa de golpe de Estado. É um tremendo de um sem vergonha, de um safado, esse Randolfo Rodrigues. Estão com, desculpa, com todo respeito, estão com a arruela doendo, né? Estão com a arruela doendo, você está entendendo? Aí quer uma desculpinha, eu não quero CPI dos atos antidemocráticos. Tem que ter CPI, sim. Tem que ter CPI. Todos que se dizem que são de direita já estão aprovando a CPI. Parabéns
a senadora Soraya Tronic. Parabéns, tá? Parabéns pelo seu ato. Ganhou um ponto comigo. Você não precisa de ponto, mas ganhou um ponto comigo. Parabéns pelo seu ato de conseguir as assinaturas e abrir a CPI dos atos antidemocráticos, que é para enquadrar todos eles. Todos eles vão ser enquadrados. Vai ser enquadrado o Lula, vai ser enquadrado o ministro da Justiça, vai ser enquadrado... Todos eles vão ser enquadrados nessa CPI. Aí eu quero ver a giripoca piar. Aí eles vão sentir na pele. Não é muito bom acusar indevidamente os outros, agora vão ser acusados por causa justa. Por causa justa. Está desesperado. Não, o governo não será capturado pela agenda do terrorismo. Olha o que um senador fala. Hã? Olha o que um senador fala. Que barbaridade. Que barbaridade. Isso só tende a destruir a imagem do Brasil. Vocês compreenderam, meus amados, o espírito da coisa? Todos eles sabem do que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Ah, sargento, você é a favor do quebra-quebra? Lógico que não. Lógico que não. Eu sou a favor de se cumprir a Constituição, eu sou a favor de se andar nas quatro linhas, como mandou Jair Bolsonaro, eu sou a favor de defender as instituições e eu sou a favor, principalmente, de defender todos os direitos previstos no artigo 5º da Constituição e nos tratados do qual o Brasil é signatário, na Convenção Internacional de Direitos Humanos, que nada fazem pelo povo do Brasil. Está aí a prova dos índios e Yanomami. Acabaram de destruir a família deles. Você sabe por que eles fazem isso? Porque não é com eles. Porque não é com eles, meus amados. Aí fica todo mundo de saltinho alto, sabe? Todo mundo de saltinho alto, dá aquela voltinha, vai pro shopping com salto alto, né? Anda de sacola do lado, às vezes comprou e nem pagou, você tá entendendo? E fica ali dando uma de bambambam, isso. Isso não é nada, querido. Você vai morrer, vai ficar tudo aí. Quando você estiver no caixão, o teu familiar já está ali fazendo o teu inventário. Tá? É desse jeito que funciona. Fica um bando de palerda, um bando de mocorongo, um bando de criminosos, usurpando os poderes, usurpando os direitos constitucionais. Que país é esse? Que vergonha, como dizia o Renato Russo, o grande Renato Russo. Compreendeu, meus amados? A ideia, a síntese, a análise que eu trago para os senhores, que é o seguinte: o Brasil, eu não torço para isso, mas o Brasil vai de mal a pior, com o governo do PT, que é a maior organização criminosa corrupta do mundo. O governo do PT é a maior organização criminosa corrupta do mundo. Eles compram todo mundo, eles compram a todos. Você acha que o Poder Judiciário não está recheado de gente pilantra? Você acha que no meio de todas as classes tem gente pilantra? Tem no meio de advogado, tem no meio de juiz, tem no meio de ministro, tem no meio de políticos, tem no meio de todo lugar. Não se salva ninguém. Então fica a dica, tá? Principal dica: os manifestantes de Brasília jamais poderão ser taxados de terroristas, porque não é crime de terrorismo. Não é crime de terrorismo. Eu não apoio quebrar nada, eu defendo as instituições e defendo a Constituição. Mas chamá-los de terrorista, isto é um erro gravíssimo. Se você tiver algum parente, algum amigo que está sendo taxado de terrorista, peça para ele promover um processo criminal, uma ação por danos morais. O que eu estou vendo aqui, o que está chegando de provas para mim, eu faço um catado. Como eu trabalhei no Serviço Secreto do Exército de Informações, eu sei como funciona.
no Comando Militar do Sudeste, na época que eu fui sargento, por 15 anos de infantaria, eu te digo o seguinte, eu conheço tudo como funciona os serviços de informações. E como conheço? Eu estou recebendo um monte de informações, eu estou recebendo um monte de provas, tudo quanto é provas muito bem guardado, fora daqui, para na hora que for preciso se utilizar, eu tenho em mãos. E serei, e com absoluta certeza eu vou utilizar todas elas. Nenhum que se atreva a tentar algo contra mim. Não estou ameaçando ninguém. Eu estou dizendo que eu conheço do meu direito. Eu defendo o Brasil, eu defendo as instituições, eu defendo a Constituição brasileira, eu defendo a minha profissão, eu defendo a todos. O correto é todo mundo se unir e salvar a pátria. Mas não. Vem o candidato A, quando chega ao poder, destrói o Brasil. Aí vem o candidato B, que derruba o A. Quando chega ao poder, conserta o Brasil. Aí vem o candidato B, de novo você, destrói o Brasil. Ou seja, percebe-se que os interesses políticos estão acima dos interesses do povo. Percebe-se que os interesses pessoais estão acima dos interesses do povo brasileiro, senhores. Fala se tiver uma lei que nenhum deputado vai ganhar salário, para tu ver. Que nenhum senador vai ganhar salário. Ninguém quer ser político. Ninguém quer ser político. Ser político no Brasil é o caminho, a rampa para se tornar rico, às custas do suor do trabalhador. Compreendeu? É isso. Ser político no Brasil é a rampa, é o caminho para se chegar a ficar rico com falcatruas, se usurpando dos direitos do trabalhador. Sim ou não? Aí tem uma pergunta aqui, por que os generais não tomaram providência? Querida, acho que é querida, né? Por quê? Porque vamos lá, as Forças Armadas, ela é com base na disciplina e na hierarquia. Se um general se levantar contra, ele é exonerado da tropa, ele é mandado embora e pode até perder a remuneração, um bom salário que ele tem. Então eles não vão correr esse risco. Eles vão pensar no salário deles. Agora, se todos agissem em conjunto, seria diferente. Mas o que adianta? Um querer, um quer e 5 não quer. Vai mudar o quê? Nós estamos agora aí, todo mundo falando da campanha do Senado, né? A campanha do Senado, para senador. Você acha que vai mudar alguma coisa? Não vai. Pode ganhar quem for que não vai. Se ganhar o Rodrigo Pacheco, que é um traidor da pátria, né? É o pior presidente que o Senado já teve depois do Alcolumbre. Desculpa que passou uma moto aqui. Tá bom, meus amados? Se entrar o Rodrigo Pacheco, vai ficar a mesma porcaria. Ele vai atuar em causa própria e dos cupichos dele. Se entrar o Rogério Marinho, mas eu vou colocar o impeachment de um ministro do STF. Não vai acontecer. Sabe por que não vai acontecer? Não estou te desanimando, não. Está todo mundo em colunho. Quando você entra com um pedido de impeachment, tem muita gente que me consulta. E aí, o que vai dar? Eu digo nada. Sabe por quê? Porque existe um corpo jurídico que vai decidir se aquele pedido de impeachment vai ou não vai para a plenária do Senado. Não vai mudar. Pode até ser que aconteça que mude, mas eu vejo mudança de outra forma, que eu sei que vai acontecer. Eu vejo mudanças no Brasil de outra forma que eu sei que vai acontecer. Está entendendo? Mudanças de outra forma. Não é como você quer, não é como eu quero, não é como todos querem. Não é metendo um monte de tanque de guerra na rua, não é colocando um monte de carro de combate na rua, não é colocando um monte de soldados na rua, não é nada disso.
Preste atenção que algo vai acontecer para mudar o Brasil. E eu acredito primeiramente em Deus e depois acredito abaixo de Deus em nós mesmos. Compreendeu, meus amados? Então, é assim, acredite no Brasil, vamos lutar pelo Brasil, não vamos desanimar. Se você desanimar, é pior. Tá vendo aí? Ó. Senhores, nós vamos ter uma grande marcha pela vida no Brasil, aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, em breve. Uma grande marcha. Marcha pela família, marcha pela vida, marcha contra o aborto. O direito à vida é o número 1 da Constituição Federal. Ele já é protegido pela própria Constituição. Aí vem um bando de bandidos, criminosos, querem matar as criancinhas. Você sabia que tem países aí que até o 9º mês da gestação pode ser feito o aborto? Você já imaginou isso? Vocês sabem onde é esse país, mas ó, agindo Deus, quem impedirá? Você é forte, você é bonito, você é bonita, você tem a tua família, você tem a tua casa, você tem a tua liberdade. Não abra mão dos seus direitos, não abra mão de lutar pelos seus direitos. É melhor ir à guerra e fracassar do que fracassar sem ter ido à guerra. Eu aprendi isso na tropa. Dante General Jonas de Moraes Correia Neto, que foi meu comandante em São Paulo, Comando Militar do Sudeste. Queridos, acredite nas Forças Armadas. Até tem generais traidores, mas as Forças Armadas não é tudo isso que querem fazer. Isso daí é uma arma, é um esquema da esquerda para acusar as Forças Armadas e colocarem o povo contra as Forças Armadas. No momento que a nação ficar contra as Forças Armadas, eles implantam uma ditadura comunista. Então, quanto mais eles colocarem na sua mente, você vai encontrar um monte de gente criticando as Forças Armadas. Sempre assim, ó. Ah, que as Forças Armadas, ah, seus borra-bota. São palavras de esquerdista. As Forças Armadas em si não têm culpa. As Forças Armadas não podem pagar por alguns generais cagalhão. General Pé Vermelho, General Melancia, verde por fora e vermelho por dentro. Não acuse as Forças Armadas. Confie nas Forças Armadas. Na hora do pau da chibata, é ela que vai nos defender. É ela que vai nos defender. Olha, fiquem com Deus. Muito obrigado. Quanto mais você puder compartilhar, compartilhe. Juntos somos mais fortes. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigado pela sua atenção.